gente, tudo bem? Vamos gravar mais um vídeo no nosso módulo de prevenção de doenças, tá? Como eu falei para vocês, é um dos módulos que eu mais gosto de falar, porque é a oportunidade que a gente tem realmente de poder aplicar a medicina na prática, que é a medicina preventiva. Essa é a medicina que mais vale a pena, porque a gente não precisa esperar o animal passar mal para a gente conseguir um sucesso. A gente evita que o animal passe mal e a gente já tem sucesso com o nosso tratamento. O que eu gostaria de abordar nesse vídeo é falar um pouco para vocês a respeito de vacinas, né? Como é que a gente previne doenças através das vacinas? A gente tem diversas vacinas no nosso mercado, né? Então a gente tem as vacinas nacionais, a gente tem as vacinas importadas, a gente tem as vacinas V3, V10, V12, V8, tem diversas vacinas e quando as pessoas vão tentar aplicar ou vão buscar para comprar, procurar um veterinário para fazer a aplicação, todo mundo fica meio perdido sem saber qual é a melhor vacina, qual é a vacina boa, qual realmente é importada, não é importada, porque a diferença de preço é tão grande, qual vacina que eu devo aplicar, qual vacina eu não devo aplicar. E pensando nisso, esse módulo visa a gente conseguir esclarecer as principais dúvidas com relação às vacinas. A gente tem um módulo falando especificamente de filhote, então, ou seja, são os principais protocolos de vacinação e vermifugação voltados para o filhote. Então, eu não vou comentar com vocês aqui nesse vídeo, eu vou pular um pouco a etapa e vou ir direto para pensando nos animais adultos. Pensando que todo cão fez aquele protocolo inicial de filhote e agora a gente está com o nosso animal adulto, a gente está falando em vacinas que devem ser aplicadas anualmente no nosso animal. Todas as vacinas que a gente tem para os cães, elas são de caráter anual, elas devem ser feitas o reforço anualmente. Qual é a diferença entre a vacina polivalente e as vacinas demais? A gente basicamente tem 4 tipos de vacinas que a gente utiliza para os animais, tá? Para os nossos cães. A gente tem a vacina da giardia, a vacina da gripe, que são duas vacinas que muitas pessoas consideram como opcionais, né? Na verdade eu considero muito importantes, vou falar um pouco no final do vídeo, vou comentar a respeito delas. A gente tem a vacina polivalente e tem a vacina da raiva, tá? Então são essas 4 vacinas, são as vacinas mais conhecidas e são as vacinas utilizadas para os nossos animais. Além delas, a gente tem, é claro, daí a gente tem a vacina da leishmaniose, que ainda está em algumas discussões para algumas áreas, funciona ou não funciona, não é todo mundo que aplica ou não. Então eu particularmente não vou comentar a respeito dessa vacina, eu vou falar apenas das 4 principais vacinas, polivalente, raiva, gripe e giardia, tá? Essas 4 vacinas que a gente vai comentar. A vacina mais polêmica é a vacina da polivalente. Por quê? Porque as pessoas ficam em dúvida. É a vacina que tem mais discrepância de valor. Porque a gente vai numa clínica veterinária e vai pagar numa vacina talvez aí R$100, R$80, R$60. E aí você vai numa agropecuária, talvez você tenha uma vacina de 6, 7, 10, 12, 15, R$20 talvez. Então a diferença de valores é muito grande. O que vocês têm que ver principalmente é que a vacina nacional é uma vacina mais barata, é uma vacina ética que a gente chama. E a gente tem a vacina importada, que é uma vacina mais cara. Ela tem um rigor um pouco maior, ela tem algumas cepas importadas, ela tem um rigor um pouco maior para comercializar. Ela, obrigatoriamente, a vacina importada, ela exige que ela seja aplicada apenas por um médico veterinário responsável. Por quê? Porque é uma vacina forte, é uma vacina que tem uma alta conversão de anticorpos para esse animal, ou seja, ela tem que ser muito bem aplicada, corretamente, tem que ser monitorada, porque se ela for dada na mão de uma pessoa qualquer que não tenha um preparo adequado para fazer a aplicação, ela vai perder essa vacina, ou mesmo essa vacina pode ter alguma reação, ou mesmo não ter função no nosso animal. Então a gente tem basicamente dois tipos de vacina polivalente. As vacinas polivalentes é aquelas que a gente chama V3, V10, V8, V12 e diversas que a gente conhece aí. Todas elas são uma única vacina, é a vacina polivalente. O que muda, na verdade, é o número de cepas, é o número de vírus a qual ela protege o animal. Não quer dizer que quanto maior o número de cepas tiver a vacina, melhor vai ser a vacina. Não quer dizer isso. Na verdade, é até ao contrário. Na verdade, quanto menor o número, maior, ou seja, maior concentração de anticorpos vai ter nessa vacina, melhor vai ser a reação desse animal com relação aos vírus. Pensa assim, se eu aplicar uma vacina que tenha 15 vírus no meu animal vai ter que reagir e criar anticorpos para esses 15 vírus. Se eu aplicar uma vacina que tem apenas 3 vírus, consequentemente meu animal vai criar anticorpos apenas para 3 vírus, ou seja, ele consegue produzir anticorpos muito mais facilmente, porque ele está reagindo a apenas 3 do que ele reagir a 15.
mas a grosso modo o que a gente utiliza a nível de mercado mesmo, utilizando de prática para aplicação, eu recomendaria para vocês a vacina V8 ou a vacina V10. São as duas vacinas mais utilizadas a nível de mercado, tá? E eu sempre recomendo a gente utilizar a vacina importada ao invés da vacina nacional. A vacina nacional ela é muito mais barata, sim. Primeiro, porque o custo dela é muito mais baixo, ela é produzida totalmente no Brasil. Ela tem alguns critérios menores, mais simples de serem cumpridos com relação à burocracia e documentação que ela tem que prestar com relação à vigilância sanitária e outras organizações aí do governo, né? Então é muito mais simples para poder ser produzida essa vacina e poder ser comercializada. Ela não exige que a gente tenha um rigor e controle com relação à temperatura da vacina. Para uma curiosidade para vocês, todas as vacinas elas devem ser acondicionadas no ambiente de 2 a 8 graus. Ou seja, se ela passar mais de 20 minutos numa temperatura fora desses 2 a 8 graus, essa vacina foi perdida, ela está inativada, ela já não funciona mais. Tá? Então, a vacina nacional, quando ela sai lá do distribuidor que fabricou essa vacina, ela é colocada num caminhãozinho com um isopor com gelo para mandar lá para o distribuidor, sai do fabricante e vai para o distribuidor. O distribuidor vai pegar essa vacina, vai armazenar na geladeira dele. Aí ele vai vender essa vacina. Aí quando ele vender, ele vai pegar essa vacina, vai embalar ela de novo e vai mandar de novo para a agropecuária, por exemplo. A agropecuária vai pegar essa vacina, vai guardar na geladeira deles e vai esperar você comprar. Você vai comprar, vai colocar numa sacolinha com gelo, colocar essa vacina e você vai levar embora. Consequentemente, de um ponto ao outro que essa vacina passou, ela não tem nenhuma monitoração de temperatura. Ou seja, nada impede que ela tenha elevado a temperatura ou diminuído demais. Ou seja, uma vacina que está do lado de uma pedrinha de gelo durante 10 minutos, ela provavelmente a temperatura dela foi mais do que, foi muito mais baixa, né? A temperatura foi muito mais fria do que os 2 graus. Então, ou seja, você acabou perdendo a vacina. Ou se você levou essa vacina durante um período muito longo fora do gelo, você também perdeu a vacina que ela ficou um período muito longo acima dos 8 graus. Agora eu falo para vocês, uma vacina, um caminhão que estava fechado, pega trânsito, faz de São Paulo, anda longos quilômetros para chegar até um distribuidor, até uma agropecuária, para vender a vacina, até a vacina chegar para você. Então, a chance dessa vacina ter sido mal acondicionada e ter perdido a validade dela com relação à qualidade dessa vacina, a atividade das cepas, é muito grande. Até mesmo quando a gente coloca essa vacina na geladeira, se não for uma geladeira própria para armazenamento de vacina e a gente tiver um abre e fecha dessa geladeira muito intenso, muito constante, a chance também é dessa temperatura baixar muito, aquecer demais, e ou seja, essa vacina também vai perder temperatura e tende a também ficar inativada. Então, a vacina nacional ele tem esses poréns. E aí ela não exige que seja um veterinário para aplicar, então por isso ela vai ser mais barata, tá? Qualquer um pode comprar vacina, qualquer um pode comercializar essa vacina, é um produto como outro qualquer, tá? Só precisa ser armazenado na geladeira, mas não tem ninguém que fiscaliza isso. Se o cara pegar a vacina, deixar a vacina fora da geladeira e na hora de vender ele coloca na geladeira e gela ela um pouquinho e vende para você, você vai comprar e não vai saber que está funcionando ou que não está funcionando. Não vai fazer mal ao seu animal, mas também não vai fazer a função que deveria. As vacinas importadas, elas são ao contrário disso. Elas são obrigadas a serem mantidas sempre numa temperatura. Então elas têm um rigor, elas têm que ficar prestando contas de hora em hora, fazer a aferição da temperatura, está correta, não está, até chegar no distribuidor. O distribuidor ele tem prazo determinado para ele poder vender essas vacinas. O freezer ele é constantemente monitorado por chips via satélite que ficam mandando constantemente a temperatura daquela geladeira, avisando se acaso tiver uma baixa, uma queda de energia, coisa nesse sentido. Então, geralmente são geladeiras que têm um gerador, porque não podem variar de temperatura para não perder essa vacina. Então, o rigor de funcionamento dessas vacinas é muito maior, além de obrigar a aplicação ser feita sempre por um médico veterinário. Isso faz com que a validade dessa vacina realmente seja muito melhor, ela vai ter uma ação muito mais efetiva realmente, a absorção do seu animal vai ser muito maior, a ação muito mais rápida. Então, por isso eu sempre faço a recomendação de uma vacina polivalente, ou V8 ou V10, sempre importada, nunca utilizando a nacional, por mais que a gente está fazendo um gasto a mais e está desprezando uma economia. Realmente, mas é um gasto que realmente vai funcionar e não um desperdício de dinheiro, tá? Agora a gente vai falar um pouco a respeito da vacina da raiva, tá? A vacina da raiva, a gente tem aquele grande rebuliço que é com relação à vacina da raiva que a gente tem na campanha, a vacinação que o governo dá.
Então a gente sabe que a gente tem anualmente tem a campanha do governo fazendo a vacinação nos bairros de várias cidades do país, uma vacina gratuita que é feita em campanha. O motivo pelo qual eu não gosto dessas vacinas de campanha, primeiro é um só. A vacina da raiva é um vírus chamado universal, ou seja, a mesma vacina aplicada nos cães, a vacina aplicada nos gatos, a vacina aplicada nos porcos, no equino, no bovino, é a mesma vacina aplicada em todas as espécies. Então, ou seja, na prefeitura, geralmente, como é que eles fazem essa vacinação? A prefeitura, para poder fazer essa campanha, eles compram uma grande quantidade de vacina, geralmente vem em grandes frascos ampola, que contém 50, 100 doses talvez dessas vacinas, e aí a pessoa puxa numa seringa, vai puxando a dose e vai aplicando animal por animal. Então, geralmente as pessoas que fazem a campanha da vacinação, geralmente não são veterinários, não são treinados, não são pessoas específicas para aquilo, não são pessoas totalmente capacitadas ou que ganham a vida fazendo aquilo. Geralmente são pessoas que têm prática, que têm conhecimento, que têm uma certa habilidade com animais, ou mesmo pessoas que são convocadas para fazer aquela função, pessoas, até mesmo eu já vi pessoas de exército, comunitários e tal, que acabam realizando essa vacinação. Mas, ou seja, não dá para mim cobrar, né, de uma pessoa como essa se ela aplicou corretamente ou não a vacina. A vacina tem um método para ser aplicado, tem a quantidade exata para ser aplicada, e aí tem o segundo ponto, que antes de eu fazer a vacinação ela só pode ser realizada em um animal 100% saudável. Se o animal não está saudável, eu não posso fazer vacina. E quando a gente vai para uma campanha, eu não estou avaliando ninguém. Eu simplesmente, o animal que entrar ali, eu vou vacinar. Veio para vacinar? Vamos vacinar. Seja que está doente, se está bem, se está mal, vamos vacinar todo mundo e vai. Ou seja, o que acontece se você não está bem de saúde e você faz uma vacina? A tendência é que você baixe a sua imunidade, porque você vai reagir com aquele anticorpo da vacina que você tomou. Se você já não está bem, você já está reagindo com relação a alguma doença, alguma outra infecção. E aí você vai dividir o seu sistema imune para combater tanto aquela doença quanto a criação de anticorpos para essa vacina. Então, ou seja, ela não vai produzir tantos anticorpos suficientes para poder ativar essa vacina, porque a gente está combatendo duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente faz vacinação na campanha, você não tem uma avaliação precisa de um profissional com relação à vacina. Segundo, a grande chance de contaminação dos frascos dessa vacina é grande, porque a gente pega um frasco para 50 doses, então é 50 vezes a gente injetando aquela seringa, muitas vacinas, muitas campanhas de prefeitura, a gente não consegue ter verba nem mesmo para conseguir ter uma seringa por cada animal, ter uma agulha por cada animal. Então, às vezes a pessoa vai lá e puxa uma mesma seringa, puxa vários ml e vai aplicando em vários animais, contaminando todas as doses, contaminando todas as agulhas, contaminando todas as seringas. E aí a gente acaba não tendo uma efetividade tão grande na vacinação desses animais, simplesmente por falta de estrutura. Então, eu não posso cobrar uma eficácia tão grande dessas campanhas de vacinação se realmente não foi assim que foi feito, não tinha o orçamento para realizar alguma coisa tão dedicada. No veterinário, você vai ter sim a mesma vacina da raiva, só que ela vem em um tubinho exclusivo, ela vem especificamente uma dose específica para o seu animal, com um selinho de garantia para ser aplicado no seu animal. Ela é aplicada por um médico veterinário que antes de fazer vacina, ele vai avaliar o seu animal, ver se tem febre, ver se tem dor abdominal. Se o animal estiver ok, 100% saudável, aí sim ele vai aplicar a vacina. E aí você tem uma dose específica para ele. Segundo ponto, você tem um laboratório particular que está te fazendo aquela vacina para você. Se seu animal tiver reação para qualquer tipo de vacina, não houve contaminação no frasco, não houve contaminação de seringa, não houve erro de aplicação, porque você fez tudo com um profissional habilitado. Então, ou seja, a chance de seu animal passar mal ou ter alguma reação a essas vacinas é mínima. E se tiver alguma reação, você sempre vai ter o respaldo do laboratório, que é o laboratório que fabricou essa vacina, porque eles estão dispostos a vir a corrigir o problema, a te ajudar. Se a gente faz em qualquer lugar, eu não posso recorrer, não posso buscar ajuda de ninguém, tá, gente? Vamos falar agora a respeito da vacina da gripe, tá? A vacina da gripe em alguns lugares é chamada de bronquia, em outros lugares é chamada de pneumo, tá? Depende do laboratório pelo qual ela é vendida, depende da região do Brasil onde você vive. Muitas pessoas consideram essa vacina como uma vacina opcional. Eu não considero opcional, eu acho que ela é obrigatória, eu acho que ela faz muito bem e protege muito os animais. Ela previne principalmente aquela pneumonia, aquela tosse dos canis,
aquela gripezinha que é muito comum nos cães, principalmente em épocas de inverno, épocas para casas de pessoas que têm vários animais, ou animais que saem constantemente à rua ou passeiam em parque. É muito comum um animal sair e acabar pegando aquela tossezinha, pega aquela gripe, né? E é aquela coisa desconfortável. Essas doenças, elas não levam o animal ao óbito. É difícil de poder chegar realmente o animal morrer com essa gripe. Mas é algo muito desconfortável. Quem é que gosta de ficar gripado? Ninguém não gosta. Seu animal provavelmente também não. E é muito desconfortável você ter que ficar tomando remédio, passando remédio, fazendo tratamento, fazer um tratamento para o seu animal, sabendo que existe uma prevenção para aquela doença. Então eu aconselho para que a gente faça realmente a prevenção dessa doença, ao invés da gente poder ficar esperando pegar a doença para fazer o tratamento. Então a vacina na gripe, ela é feita em 2 doses. E aí a gente sempre faz ela uma, depois de 21 dias faz mais uma, e aí a gente essa primeira dose, tá? Depois anualmente sempre o reforço, como eu expliquei nos outros protocolos. Então anualmente a gente vai fazer o reforço dessa vacina da gripe. Ela é muito importante e muito funcional. Nunca peguei um animal com gripe, um animal com aquela tosse, que tenha sido vacinado, ou seja, prova que a vacina realmente funciona. Outra vacina que a gente tem no mercado também é a vacina Giardia, tá? A Giardia é um protozoário intestinal, tá? Ele atinge o intestino do animal e acaba causando algumas lesões desse intestino. A gente já explicou sobre a Giardia em outro vídeo, falando no vídeo sobre doenças. A grande vantagem da vacina da Giardia é que quando o animal é vacinado para a Giardia, ele pode até manifestar a doença da Giardia, mas em uma menor proporção, ou seja, uma infestação muito menor, a gravidade é muito menor, então, ou seja, ele nunca vai ter aquele quadro intenso de diarreia com sangue, muito muco, muita gelatina, aquele quadro de vômito e tal, ele nunca vai ter um quadro tão crítico, ele vai ter um quadro mais leve da doença, e segundo, ele não passa essa doença para frente, ele não dá sequência nessa doença. Se você tem 2, 3 animais na sua casa, se os animais são todos vacinados para a giardia, se um pegar a doença, ele não vai passar para os demais. Ou seja, você trata apenas ele. Agora, se você não tem a vacina, se um pegar, vai passar em todos. Se você passar para o seu animal, você vai pegar também. Se você tem criança pequena, a criança vai passar mal no cachorro, vai pegar também. Então, ou seja, é um extremo risco, porque a giardia é uma zoonose, ou seja, é uma doença que vai passar do animal para a gente. Então, a gente tem que tomar uma precaução realmente para evitar a possibilidade de a gente poder se contaminar com a giardia. Se existe uma forma de prevenir, vamos prevenir. A giardia também é uma vacina feita em 2 aplicações na primeira dose, e aí depois a gente faz sempre um reforço de uma dose anualmente, tá? Então aconselho muito vocês a fazerem também sempre a vacina da giardia, que você vai ganhar uma série de benefícios. Esse foi o principal vídeo falando para vocês a respeito dos benefícios da prevenção de doenças com a aplicação das vacinas. A gente tem outros vídeos falando sobre os protocolos de vacinação, explicando com mais detalhes para vocês. E tem um módulo também falando sobre filhotes, que a gente explica o protocolo inicial de vacinação do filhote e outras considerações. Tá bom, gente? Então espero vocês no próximo vídeo do curso.